Abençoe. A palavra, ela começa agora, em nome de Jesus, e ela diz assim aqui em 1 João, capítulo 1. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Né? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente fala assim, eu tenho comunhão com Deus, mas a gente tem comunhão com Deus que a gente nunca viu? E não temos comunhão com o nosso próximo? Que a gente pode ver, que a gente pode tocar, que a gente pode abraçar. É para a gente pensar hoje, não é? Não é muito esquisito? Pensa aí, gente. A gente ter comunhão com Deus e não ter comunhão com o nosso próximo. Não falar a verdade para o nosso próximo. É lógico que uma verdade você tem que saber falar. Você tem que ter graça de Deus. Para tudo nessa vida, a gente tem que ter a graça. A sabedoria, a leveza, a pureza, a bondade, né? Porque senão você fica aquele ditador. Quando a gente não sabe falar uma verdade, a gente vira ditador, dono da verdade. A gente tira Deus do trono e se assenta no trono. Aí não fica bonito. Mas a gente falar a verdade para o nosso próximo. Quando a gente mente para o nosso próximo, vamos dizer assim, né? Nós não estamos na luz. Porque onde nós aprendemos a isso? Quem é o pai da mentira, pastora? É Satanás. E ele mente, gente. Antes do Éden, nós aprendemos isso ontem também. Então, o que nós precisamos falar hoje? Que a gente precisa, por exemplo, deixa eu dar um recadinho carinhoso aqui para a pastora Flávia Tomás, que a mensagem que você ouviu é perfeita. O que aquela mulher disse é totalmente dentro da palavra. Eu estava consultando isso. Por exemplo, uma das dúvidas que você talvez possa ter ou outros possam ter. Pastora, por que uma criança mente? A criança, gente, ela mente pelo lugar que ela foi criada. Então, vamos supor, se uma criança foi rejeitada, como a mestra ensinou, né? No estudo que que ela ouviu. Pastora Flávia, se uma criança for rejeitada pelo pai e pela mãe, ela começa a ter amiguinhos imaginários. Por quê? Porque nenhum ser humano, gente, ele aguenta ficar sem ser amado, sem ser abraçado, sem ser cuidado, sem ser acarinhado. Então, se faltar, presta atenção, se faltar o amor de um pai e de uma mãe para um bebê, para uma criancinha, ela vai começar a buscar amiguinhos imaginários. E é aí que ela começa a mentir. Meu amiguinho Joãozinho está aqui comigo, e tem outro lado também que pode vir lados espirituais. Nós temos que tomar muito cuidado. E a criança também, por exemplo, no mundo que ela cresce, se ela cresce num ambiente de mentira, que antes dela nascer, o pai mentia para a mãe mentia para o pai, a mentira, o espírito de mentira, ele pode passar de pai para mãe? Sim. Então é por isso que a gente tem que analisar também hoje, gente. Se teu pai e tua mãe mentiram demais na vida, um exemplo que eu estou dando, pelo amor de Deus. Seus avós mentiam, a sua herança pode ser mentira. E você passa isso para os seus filhos, que se não for quebrado agora, você vai passar para os filhos dos seus filhos. Eu, por exemplo, eu cuidei de uma pessoa e ela ainda tem problemas com mentira. Por quê? Porque certa vez ela trabalhou num lugar e ela roubou. E aí eu já contei isso aqui para vocês. Depois, mais tarde, a filhinha dela começou a roubar. E ela foi até mim, mas assim numa revolta que ela queria pegar a menina e voar em cima da menina e fazer e acontecer. E eu olhei para ela e falei assim,
você se esqueceu do que aconteceu com você no passado? E ela falou assim, pastora Solange, mas eu me arrependi do meu pecado. Eu pedi perdão a Deus. Gente, presta muita atenção no que Deus vai falar aqui, que isso aqui você tem que pegar agora e guardar as 7 chaves. O problema não é o pecado. Mais do que o pecado é a consequência do que ele deixa. Eu não sei se eu fui bem explícita. Então, o problema não é só, o problema não é só o pecado. É a consequência, forte, né? Do que ele deixa. A herança que ele deixa, entende, Mar? Que a gente pode passar para os nossos filhos. Então, o que é uma criança? É o ambiente que ela nasce, que ela cresce, que ela vive. Tudo que uma criança vê dentro da casa dela, ela vai reproduzir. Pastora, então, se minha mãe e meu pai mentiam muito, meus avós, bisavós, tataravós, o que eu faço? Entra numa campanha de oração, de jejum, quebra tudo isso, oferta a Deus por tudo isso, que tem poder tudo isso, é oferta de sacrifício mesmo, para Deus quebrar tudo isso. Porque, gente, nada que começa com mentira vai terminar bem. Quando a palavra de Deus diz não mintais uns aos outros, que eu estava meditando agora há pouco, por que a gente mente para o nosso próximo? O teu próximo pecou contra você, mentiu contra você? O que a Bíblia diz se alguém pecar contra mim e contra você? Nós temos que pegar uma testemunha e ir até ele, ela. Eu estou esperando alguém trazer uma testemunha até mim. Faz 3 anos que eu estou esperando. Eu estou orando. Ai, pastor, eu estou arrependido. Tá bom. Então traz a minha testemunha e venha resolver o problema. Vocês estão me entendendo? O que a Bíblia diz? Leva uma testemunha. Não ouviu? Leva 2. Ou então leva 3. E aí sim, acabou. O grande problema nosso é que a gente quer pecar contra o nosso próximo. Presta atenção nisso, que isso é sério, isso é grave. A gente quer pecar contra o nosso próximo e a gente quer chegar com um arrependimento esquisito da cabeça. Sabe aquele arrependimento religioso, meio falso, meio mentiroso, para manter as aparências do nosso jeito, sair bem na fita? Não, gente. O arrependimento, ele tem que ser gerado pela palavra através do Espírito Santo de Deus. E a gente tem que se arrepender de todo o coração. Porque se você pecar contra uma pessoa que tem discernimento de espírito, eu não estou me considerando melhor do que ninguém. Mas eu tenho discernimento de espírito como vocês têm, eu creio. Se uma pessoa chegar aqui, ela estiver mentindo, eu sei. Então aí fica difícil arrumar uma situação. Porque tem que haver uma verdade. Irmãos, Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade. E a gente só pode ter vida, presta atenção nisso. Tudo tem a ver. A gente só pode ter vida quando a gente conhece a verdade, quando a gente é liberto pela verdade, quando a gente anda segundo a verdade, quando a gente pensa, fala e procura agir segundo a verdade. Vocês estão me entendendo? Pastora, por que aquela pessoa mente para mim, depois ela mente de novo, depois ela mente de novo? Porque não teve verdadeiro arrependimento. Irmãos, uma coisa é remorso, uma coisa é teatro, que vem de Hipócrates, hipócrita, de se fazer de um ator. Outra coisa, irmãos, é aquele arrependimento verdadeiro, sincero. O que quer dizer sincero? Sem máscara, sem cera. Sinceridade, sem cera. Transparente. Quando alguém chega pra gente, que mentiu contra a gente, que pecou contra a gente, e que a pessoa verdadeiramente se arrepende, a gente sente, irmãos. A gente sabe que é verdadeiro.
Então é isso que nós precisamos fazer. Vocês se lembram de Abraão no Egito, com Sara? Ele pecou. Por que Sara não foi abusada, não foi estuprada, não foi machucada? Porque Deus cuidou dela. Depois, olha que a herança que ele passa para o Isaac. O Isaac mente depois. E olha a consequência que podia ter acontecido. Então são coisas bíblicas. Quando, por exemplo, Eliseu e Geazi, quando Naamã bateu na sua porta e foi curar, ele disse, vai ao Jordão, lave-se 7 vezes, lá ficará curado. Quando ele volta, ele quer trazer presentes para Eliseu. Eliseu falou, não quero nada do que é seu. Você não vai dizer amanhã que o que você recebeu, você pagou por ele. Não, você recebeu de graça desse Deus, que você teve que aprender a se humilhar, a se arrepender, a se submeter a ele. Ele sai maravilhado. Isso é fato. Naamã sai salvo. Ele chega um homem idólatra. Ele se humilha. Porque Jordão, pode estudar o que significa de Jordão, aquele que desce. Ele aprendeu a descer, ele aprendeu a se humilhar. Irmãos, nós só saímos da mentira quando a gente aprende a se humilhar verdadeiramente. E ali, irmãos, ele deixa os rios Abana e Farfar e vai se humilhar no Jordão. E aonde aonde ele se banhou é um lugar barrento. É o mesmo lugar onde Jesus se batizou. Onde Jesus se batizou não é a beleza do Jordão, onde eles levam a pessoa para conhecer. Não, é o final do Jordão. Fica entre o Jordão e a Jordânia. É isso, de frente para a Jordânia. Fica de frente para Jericó. É um lugar que eu fui lá, um lugar sagradíssimo, mas humilde. Você não dá nada para aquele lugar. E você não tem noção das coisas que aconteceram naquele lugar. Que eu quero voltar lá um dia. Meus amores, resultado. Ele vai embora, salvo, feliz da vida. O Geazi não se conforma dele não ter pego aquelas vestes reais, dele não ter pego aquele ouro, aquela prata. Ele corre atrás dele e ele usa o nome de Eliseu. Só que ele esqueceu de uma coisa, irmãos. Que aquele profeta não é profeta que só fala coisa bonitinha, não. É profeta que enxerga pecado. É profeta verdadeiro. É profeta vidente. O que é vidente? Que tem visão aberta. Que enxerga verdadeiramente as coisas. Que sabe o que é certo e o que é errado. Que tem discernimento de espírito. Por ela mais. E ele olha para Geazi e o repreende. E a lepra de Naamã, presta atenção nisso, ela passa para o Geazi e passa para toda a descendência dele. A senhora está dizendo o quê, pastora? Que a mentira, ela é maligna. Que a mentira, ela tem um espírito atrás dela. Ela tem um espírito atrás dela. Que a mentira, ela tem consequência. Estuda a palavra, gente. Põe mentira no Google. Põe assim, ó, versículo sobre mentira. Você vai ver o que eu li, que me chamou muita atenção. O que, pastor Solange? Vou ver se eu acho aqui para vocês. Que Deus abomina a mentira. E por isso não suporta a presença dos mentirosos. Deus abomina a mentira e não suporta a presença dos mentirosos. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do corpo. O que quer dizer isso? Que quando você mente para o teu irmão, você fica prejudicado, porque você faz parte do corpo de Cristo como ele. Isso aqui não é melhor que esse aqui. Todos fazem parte de um corpo. Então, mentir para o teu irmão, pecar contra o teu irmão, é pecar contra nós mesmos. Olha para você ver. Não é? E outra coisa que diz aqui também, não darás falso testemunho contra o teu próximo.
Quantas vezes a gente vê pessoas, irmãos, que não sabem da verdade, que tomam partido e que testemunham, até nesse mundo nosso. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Por isso que eu falei ontem e volto a dizer, dom é uma coisa, dom de milagres, de prodígios, de maravilhas, e caráter é outra coisa. E o caráter, gente, a gente tem que buscar. O dom você recebe. É um presente, é uma dádiva. Mas o caráter, a gente só pode adquiri-lo através da palavra. A palavra, através do Senhor Espírito Santo, através de uma vida de humilhação. Olha o que Deus diz aqui, ó. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Ele falou isso aqui ontem. Ontem eu falei isso sobre ontem para vocês. Ele fala isso para os fariseus, ó. E gente religiosa. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso, é pai da mentira. Lembra? A boca fala o que o coração está cheio. É aquilo que a pessoa é. Olha que coisa forte. Quem pratica a fraude, a mentira, não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. O que a palavra de Deus diz? Que uma pessoa que vive mentindo, o próprio Deus vai tirá-la do altar. O próprio Deus vai tirá-la do átrio. O próprio Deus vai tirá-la. Deus não aceita. Deus não aceita. Aqui diz aqui, ó. Olha em Apocalipse 22:15. Fora vão ficar os cães. Fora vão ficar os feiticeiros, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos. Está em Apocalipse 22:15. Apocalipse 22:15. Gente, eu não estou falando nada que não esteja na palavra. Fora vão ficar os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. A senhora está dizendo o que, minha pastora? Que os mentirosos não entrarão no reino de Deus, não herdarão o reino dos céus. E pastor, e como começa a mentira? A mentira começa tico-tico. Por isso que no post que eu pedi para vocês compartilharem para mim, para me ajudar, está escrito lá o quê? Existe mentira e mentirinha? Não, tudo é mentira. Para Deus existe pecado, pecadinho. É lógico que existem classes de pecado, mas nós temos que aprender uma coisa. Toda mentira grande, ela começa pela mentirinha. Você não bebe uma garrafa de aguardente de uma vez. Você começa com um pequeno gole. Você começa experimentando. Depois você come aquele salgadinho, você usa mais um pouquinho. Depois mais um pouquinho. Daqui a pouco você toma dose, meio copo, um copo. E daqui a pouco, filho, você não percebe. Principalmente se você for um dependente químico. Você está tomando garrafas e garrafas. Mentira é mentira. Sim, não existe meia mentira. Tá certo, irmão? Irmão Eugênio, certíssimo. Outra coisa que nós precisamos saber. Quando a palavra de Deus diz que trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. Mentira. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se glorie disso, nem seguem a verdade. Uma pessoa dessa não vive na verdade. Outra coisa que a palavra de Deus diz, a testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda de mentiras. Olha, como é sério as coisas diante de Deus. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. É o que mais a gente está vendo hoje. Eu não estou falando governante,
só no sentido, não, em todos os sentidos, seja na nossa casa, no nosso casamento, no meio político, no meio econômico, no meio empresarial, no meio eclesiástico. É muito triste. Eu me lembro, irmãos, de uma vez, eu dificilmente saía da igreja, e eu dificilmente hoje saio da minha casa, pode acreditar nisso. E eu me lembro que alguém chegou e falou assim para mim: pastor Solange, vamos fazer uma campanha na minha igreja? Eu falei: filho, eu preciso trabalhar aqui, porque eu estou pagando contas aqui, e eu sou muito séria com nome. Sempre pensei nesse lado. E a pessoa falou assim: olha, pastora, vamos lá na minha igreja, que a senhora vai ministrar, e eu também estou com algumas contas, a senhora permite que eu tire o santo dízimo? E eu falei: olha, tire o dízimo e tire a oferta. E a oferta que eu tirar, ela vai vir para a minha igreja, que eu era pastor, para me ajudar. E a pessoa falou assim: feito. Falei: em nome de Jesus? A pessoa falou: em nome de Jesus. Ela tirou o dízimo, tirou a oferta, porque ela tinha entregado uns envelopes lá, então ela tirou a oferta, né? E aí depois eu peguei e falei: gente, eu tô aqui, eu preciso de ajuda, então tá aqui, ó, bem aqui na frente, filha, traz a salva aqui. Aqueles que sentirem de Deus de abençoar a pastora, porque eu tinha feito lá 2 ou 3 dias e foi assim, coisas sobrenaturais. Aqueles que sentirem de Deus, vem aqui, essa oferta vai ser para a pastora Solange. Gente, eu nunca tinha visto coisa impressionante. Só empresários fazendo cheques. Cheque, 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 cheque. E eu fiquei hospedada na casa da tesoureira. Quando eu estava sentada, ela falou assim: olha, pastora, está aqui para a senhora, naquela época, tá? Naquela época. Está aqui para a senhora 3 mil reais. Eu falei: nossa, Deus, que maravilha, filha. Ela falou: não, eu quero que a senhora saiba que não deu isso, não. Eu falei: não? Ela falou: você não tem nem noção quanto deu. Mas aí eu fui falar pro pastor e pro líder, né? E ele pegou e falou assim: não, entregue tanto para ela. Irmãos, eu senti uma dor tão grande, mas uma dor tão grande, que eu não gosto nem de lembrar, nem, eu acho que eu ainda não estou totalmente curada dessa machucadura. Porque eu não toquei na igreja dele, eu não peguei nada dele. Resultado: esse homem me ligou várias vezes e disse: a senhora vai voltar aqui, porque a senhora veio aqui, foi um... Falei: não. Eu nunca mais voltei lá. Ele não se arrependeu do pecado, ele não confessou o pecado, ele não me pediu perdão. E isso não foi só num lugar. Entende? Não foi só uma vez. A gente mente. É tão duro, irmãos. A mentira, ela pode destruir uma vida. Ela pode machucar, ela pode ferir. Ela pode deixar alguém doente. Então toma muito cuidado com a mentira. Porque o mentiroso, ele é vaidoso. Ele quer tirar vantagem. Vocês estão me entendendo? Não? É lógico, pelo amor de Deus, não vamos generalizar. Existem pessoas seríssimas. Se eu preguei, por exemplo, em 1000 igrejas nessa vida, eu conheci umas 100 que eu posso bater palmas. Então, é coisa muito, 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 muito séria. Vocês estão me entendendo? Então, cuida de ti. Você mais que a tua religião. Você mais que o teu ministério. Você é mais do que o título, do que o cargo, do que o dom que você tem. Pelo amor de Deus. Eu, você, nós, vamos cuidar do nosso caráter.
forte, né? Essa palavra é muito forte. Eu achei que vocês não iam nem chegar aqui. Irmãos, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e fazem muita coisa errada. Mas graças a Deus que esse grupo que está aqui comigo é seleto. As 6 coisas que o Senhor odeia. Estou falando de Bíblia, tá, gente? Provérbios 6, 16 ao 19. As 6 coisas que o Senhor odeia. Já quer saber? 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal para alguém, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então, gente, vamos tomar cuidado. Ó Deus, a quem louvo? Não fiques indiferente, pois os homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim, eles falam mentiras a meu respeito. Não se preocupa não, que Deus cuida dele. Deus pega ele, Deus pega ela. Não furtem. Olha o que diz a palavra em Levíticos 9, 19 e 11. Não furtem. Não mintam. Não enganem uns aos outros. Fale a verdade com teu irmão, com amor, com respeito, com educação, com berço. Isso é sério, né? A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugídia e armadilha mortal. Tudo aquilo que você consegue com mentira não prevalecerá, é morte, é destruição. Pastor, não fala isso não. O Senhor detesta os mentirosos, os assassinos, os traiçoeiros. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois ela causa areia na boca. Tudo que você consegue sem a verdade não tem boa consequência. Gente, se afirmamos que temos comunhão com Deus, com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você prefere o mal ao bem? A falsidade à verdade? Olha, vamos escolher Deus e sua palavra. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço, Senhor, os teus preceitos de todo o meu coração. Oriela Maiuchu. Gente, preciso ler mais ainda versículo, eu creio que não. Sabe por quê? E conhecerão a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor, o que me liberta da mentira? A verdade. Pastora, por que as pessoas mentem? Porque elas não aceitam a própria vida, a própria realidade, a casa que tem, a família que tem, a comida que tem, o salário que tem, a aposentadoria, a pensão, seja o que for, a gente não aceita. Elas querem passar uma aparência que elas não têm. Ontem nós falamos, toma cuidado com fake news. Aí quando eu chego para assistir o jornal à noite, vocês não acreditam a quantidade de fake news, de notícias falsas. Pessoas perdendo dinheiro porque está aparecendo carro muito barato. Gente, onde você viu aparecendo um carro barato, você não vai checar o negócio, e aí vai comprando o carro, e o carro nunca vem, compra casa, terreno, e o terreno, né, apareceu esses dias aí no Vale do Paraíba, um lugar que a pessoa vendeu terreno baratíssimo, 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 fake news. O que é fake news, pastora? Fake, falso, news, notícias falsas. Aí, resultado, um monte de gente, talvez mais humilde que eu e você, comprando terreno de 20 mil, deu 20 mil, é muito dinheiro, gente, hoje. Não tem mais dinheiro. Nossa, eu senti uma dor quando eu vi aquilo ali, esse eu assisti, né, passou no jornal. Então, gente,
Resultado. Só vendo aqui se eu preciso, se eu posso ler mais alguma coisa para vocês. Eu não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Pastora, é mentirinha santa. Não tem mentirinha santa não, filho, filha. Tem não. Não entra nessa não. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende. E abaixou. Vou ler de novo. 1 Samuel 15, 29. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Gente, eu amo esse Deus. Eu amo essa palavra. E que Deus me dê a graça para... Aqui, ó, os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço os teus preceitos. Davi disse isso. Então, gente, presta muita atenção no que eu vou dizer aqui. A mentira, atrás dela tem um espírito. Quando alguém falou ontem, pastora, tem gente que mente tanto que acredita na própria mentira. Quando uma pessoa chega a esse nível, presta atenção, ela já está com problemas mentais. E você não sabe, a pessoa que mente muito, que passa uma aparência que não tem, uma riqueza que não tem, desculpa falar isso, né? Deixa eu chegar aqui, assim, parece que tá mais bonito. Não, tá feio. Um dinheiro que não tem. O pastor vai arrumar um negócio pior? Que isso, pastor? Você não sabe arrumar, não. Vou chegar pra cá, peraí. Vocês não sabem, os profissionais que cuidam disso aqui, depois a menina vai me chamar a atenção. Pastor, só não viu isso antes? Não consigo ver, filha, tudo. Eu me perdi o que eu estava falando. Então... Sobre mentira. Sobre mentira, filha. O irmão Eugênio está dizendo assim, a mentira da morte de José. Pois é. Os irmãos mentiram e quase, você viu o que aconteceu. Depois a mulher de Potifar, lembra disso? Olha a situação dele, ele sofreu demais. Então, gente, nós temos que analisar as consequências de tudo isso aí. Nós temos que tomar cuidado com notícias que saem, com fake news. Por exemplo, agora estão entrando no celular do seu, é uma coisa mais ou menos assim, vocês sabem melhor que eu sobre isso. E aí eles pedem para vocês os dados, seu fala que é de tal banco e você, inocente, vai lá e dá o, como é que chama? Você pode dar os seus documentos lá, a sua senha, e esses hackers do inferno aí, porque é do inferno, né, gente? Desculpa, do céu não pode ser. E eles tiram todo o seu dinheiro. Então os bancos estão pedindo, gente, por favor, não passe informação por telefone, não passe dados, não passe senha, não passe nada. Aí depois, outra mentira do inferno que está acontecendo demais agora. Eles ligam, faz a voz do seu filho, não sei como é que consegue fazer isso, gente. E aí fala, pai, perdi o meu cartão aqui, tô precisando de 5 mil, 7 mil, pai. Aí o pai, coitado, manda o dinheiro pro menino, não sei como é que é o negócio, o resultado é notícia falsa, é mentira, é armadilha de Satanás, e aquele pai perde dinheiro. Uma das pessoas ricas que perdeu dinheiro esses dias foi o Ratinho. Fizeram a voz do filho dele. Ele falou, fizeram a voz do meu filho. Então, gente, nós temos que tomar cuidado. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Que eu já vou orar. Amanhã nós vamos encerrar. E amanhã eu quero falar para você a pior das mentiras. Pastor, ainda tem mais do que a senhora falou ontem e hoje para a senhora e para nós? Tem mais ainda? Não sei se eu vou aguentar. Vai sim, bonitinho, bonitinha. Amanhã, meio-dia. Se houver alguma pergunta aí, gente, pode fazer. Quebra com a mentira. Testemunhos mentirosos. Cantar um cântico que a gente não vive, não é verdade? Essa propaganda da eleição, muita mentira para prejudicar a candidatura de outros. Sim, gente. Olha, irmão Eugênio, eu prefiro nem falar muito sobre isso. Por quê, pastor?
Porque vocês não me viram apoiando um ou outro, pedindo voto para um e para outro, vocês não me viram fazendo isso. Eu estou em oração. Porque um tem um partido, o outro tem outro, e nós temos que respeitar. Então, o resultado. Eu estou vendo crente batendo boca na internet. Gente, larga disso, pelo amor do sangue de Jesus. Me desculpe até a franqueza falar desse jeito. Ninguém está pagando as nossas contas, não. Ninguém veio pagar minha compra do mês, não, gente. Então, vamos somente orar. Vamos tomar cuidado, gente. Olha, irmão Eugênio, eu sou de uma opinião, meu filho, que nem aquilo que eu vi e ouvi eu não posso falar. Quanto mais o que eu não vi, não ouvi, não sou testemunha. Eu não é verdade? Né, filho? Ah, não. Compro briga pelos outros, não. Não, pastor, não. Uma irmãzinha, a Milce, assim, a Milce está dizendo, pastor, não dá vontade nem de votar. Não, filha. Olha, eu vou falar um negócio aqui. Tem que votar, filho. Ô, filha, como dizia meu pai, escolhe o menos piorzinho. Tem que votar sim, a gente precisa votar, né? Porque senão a gente não cumpre com as leis do país, tá errado, né, filha? Agora, não põe a mão no fogo por ninguém, não. Esse negócio aí é igual uma irmã que eu tenho, uma amiga que eu tenho, irmã em Cristo. Ela fala assim pra mim, pastor, ora por mim, que hoje eu não tenho dinheiro nem pra gasolina. Mas eu sei que ela tem dinheiro guardado, sabe? Eu sei. Pastor, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Aí, se você perguntar assim para ela, pastora, será que eu posso jogar o meu título fora? Não, filho, faz isso não. Faz isso não, de jeito nenhum. Vai que surge uma viagem para a Terra Santa para eu e você, e nós temos que estar com a documentação tudo em dia. Faz isso não. Aí, resultado, eu vou dar o exemplo dessa irmã que você vai entender. Aí essa irmã em Cristo fala para mim que ela não tem dinheiro, que ela está numa situação difícil, né, mas todo dia ela chora, toda semana ela reclama, mas eu sei que ela tem dinheiro guardado. Então, se você falar assim para ela, pastor, perguntar para mim, pastora, só põe a mão no fogo por alguma dessas pessoas aí, por essa irmã em Cristo, a senhora põe a mão no fogo? Ponho, filho, ponho sim, com uma caixa de 100 mil litros de água. Gente, temos que orar, temos que votar, temos. E vou falar mais para vocês, e cada um respeite o seu candidato, não é verdade? Mas eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão entender. É muita mentira nesse meio, né? Vocês já falaram aí, não é eu que estou falando. Acima de tudo, temos que orar. Pastor, estamos passando por dificuldades por causa de tudo isso aí. Eu sei, filha. Eu sei. Minha filha, é tanta mentira. Desde o descobrimento do Brasil, um dia você vai entender que eu estou falando a verdade. Desde o descobrimento do Brasil, minha filha, que roubaram pedra preciosa, deram espelhinho para os coitadinhos dos índios. É tanto roubalheira, né? Mas nós temos que orar, meu filho. Tanta mentira. Vamos pedir a Deus para terminar. Sabe, gente, eu não sei se vocês me entendem. Nós estamos vivendo as últimas horas já. Então, mas eu vou dar uma boa notícia para vocês. Quem quer receber uma grande notícia aí? Soba corações. Vai, sobe os coraçõezinhos aí. Quem quer receber uma grande notícia para eu dar agora? Vai, 1, 2, 3. Cadê o coração, gente? Sobe o negócio aí. Coraçãozinho, tchan, 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 não sei. Sobe aí. Eu vou dar uma grande notícia. Só subiu um coração? Ai, gente, não faz isso comigo, não. Sobe corações, sobe corações. Vamos lá, todo mundo, subindo, subindo, subindo. Gente, quando eu falo pra vocês, compartilha tal coisa, vocês compartilham. Por exemplo, a última de amanhã, vocês têm que compartilhar aquele post que eu vou pôr daqui. Já pus, já. É o último, né? Que é... Como é que chama o último, filho? Vencendo o gigante da mentira. Vocês compartilham assim um atrás do outro hoje. Hoje e amanhã, tá? Até a hora da live. Posso contar com vocês? Então eu vou dar uma boa notícia. De tudo que vocês estão vendo aí, que o negócio não tá fácil. Mas eu vou ter uma grande notícia para mim e para você. De mim e de você ele cuida.
Pastora, onde está a confiança da senhora? Somente em Deus. Somente em Jesus. Somente no Espírito Santo e na sua palavra, que eu acabei de ler para mim e para você. Ele não é homem para mentir e ele não é filho de homem para se arrepender. Ele vai cuidar de mim e de você. E outra coisa, voto é secreto. Então, a senhora não conta, você vai votar em alguém? Sim, eu nunca votei em branco. Eu não voto em branco. Não anula, não voto, não. Eu oro a Deus e o menos piorzinho dos piorzinhos, eu vou lá e vou votar. Porque nós temos que votar, né? Isso é fato. Porque se a gente também não votar, a gente usa a urna e a gente mente, né? Quando você não vota, você mente. Porque aquilo ali é para você votar, né? Então, gente, a gente tem que andar na legalidade. Tudo que você faz certo vai ter consequência, herança certa. Pastora, o que a senhora termina falando o que para mim? Custe o que custar, eu e você. Fala a verdade. Mas, pastora, se tem uma verdade que eu não posso falar, minha pastora? Diga, filho, por favor, não insista, eu não posso falar. Mas a senhora sabe de tal caso? Filho, vamos mudar de assunto, vamos? Pastora, mas eu quero falar de tal pessoa para a senhora. Alguém chega na sua casa, né? E fala assim, eu quero falar de tal pessoa. Você fala assim, ela não está aqui para se defender, né, filho? Vamos mudar de assunto, né? Né? Ok? Que a boca fala o que o coração está cheio. Que a gente se encha de Deus. Meu Deus, que a gente se encha. A palavra é essa.